querido, como é que vocês estão? Hoje a gente vai reagir a um vídeo de uma menina que viralizou lá no TikTok, que pediram também pra eu reagir, né, ao vídeo dela aqui nos comentários, que ela ficou conhecida como a brasileira sem noção que veio pro Japão e causou aqui no Japão. E um monte de gente já começou a jogar hate em cima dela. Eu vi alguns vídeos aí no YouTube que o pessoal já reagiu falando mal dela, sei lá. Não sei se mal, mas né, dizendo que ela é sem noção e tudo mais. E hoje a gente vai reagir aqui ao vídeo dela, mostrar, afinal, será que ela foi sem noção mesmo? Não foi sem noção? O que é que aconteceu, afinal? Bora ver. A minha skin brasileira não vai colar aqui no Japão. Amigos, 48 horas de Japão e os choques culturais não podiam estar maiores. Eu peguei um ônibus da capital Tóquio até a cidade de Osaka. E sentei na janela, abri a cortina, tava curtindo a vista, muito surpresa com tudo, quando de repente uma mão toca no meu ombro. Você gostaria de fechar suas cortinas? E eu respondi, não, tá ótimo aqui, tô tranquila, tô achando muito incrível, a cidade é linda. E ela insistiu, mas tem que fechar as cortinas. E eu não entendi nada porque eu sentada no meu assento, na minha janela, não podia ver a cidade lá fora. E aí veio o motorista e falou, feche essas cortinas. Arigatou gozaimasu. A gente consegue ver, né, quando ela filma que o ônibus tá chegando. Provavelmente essa parte que ela tá filmando, claro, é quando já devia estar amanhecendo e tudo mais. Mas ela pegou o que é chamado de night bus, né, que é um ônibus que ele sai tarde e tal. E isso é senso comum, né, quando você pega um transporte público desse tipo, que nem ônibus, avião, e que ele tá saindo à noite do lugar, as janelas, elas são fechadas, né, para as pessoas poderem dormir ali dentro, certo? Então, sim, é um pouco sem noção, né, você não querer fechar as cortinas ou as janelas quando você está numa situação dessa com várias outras pessoas, né, na qual você vai acabar incomodando as pessoas ao seu redor com uma claridade. Isso é senso comum e não é algo do Japão, certo? Isso daí é algo, cara, do mundo inteiro, tanto que, cara, ela viajou quase 36 horas para chegar no Japão. Ela pegou 2 aviões pra poder vir pro Japão. Eu imagino, né? Pelo menos quem vem do Brasil. Não sei se ela veio de algum outro lugar. Mas quando você faz essa viagem, quando tá mudando o fuso horário, todas as janelas do avião, eles são fechadas pra acompanhar. Se o avião, ele sai à noite, vai ser fechado para as pessoas poderem dormir. Quando elas estão chegando, né, próximo ao lugar, começa a ser aberto para as pessoas acordarem. Então, assim, não é uma questão da cultura, do choque cultural japonês, mas é uma questão de bom senso quando você tá num transporte coletivo, nesse tipo de situação no qual ele, tipo, é um transporte que ele vai viajar. Então, assim, foi sem noção da parte dela, mas não necessariamente por conta de algo que é exclusivo ao Japão, mas porque ela não conseguiu ler a situação, né, e colaborar. Tipo, ela poderia ter evitado isso se ela tivesse, tipo, se ela tivesse bom senso e de ler a situação, ela teria evitado, certo? Não teria levado uma bronca do motorista se ela simplesmente fosse uma pessoa colaborativa, digamos assim. Todo mundo tá com a janela fechada, só você com a janela aberta. As pessoas vão reclamar numa situação onde o ônibus ele tá viajando à noite e as pessoas querem dormir. De viagem, ninguém deu um pio dentro do ônibus e todas as cortinas fechadas. Até que enfim chegamos em Osaka e eu tava tão feliz, eu tava no Japão, eu tinha conseguido pegar meu ônibus, eu tava indo de metrô pra minha acomodação, escutando a minha melhor playlist dançante, saltitante e todos os olhares japoneses possíveis de reprovação pra mim. Quem é essa Xuxa aqui no meio da estação dando esse show? Cara, eu considero o Japão um país bem livre, na verdade. Isso que ela tá fazendo, por exemplo, dela tá ouvindo a música dela no fone. Se ela tivesse ouvindo a música dela no celular, assim, pra todo mundo ouvir, aí sim, realmente, cara, você tá sendo, assim, sem noção no nível absurdo. Mas agora ela tava ouvindo a música dela no fone, dançando, tipo, de boa. Ali no espaço dela nem tinha tanta gente ali, né? Pelo que a gente conseguiu ver. Dá pra ver que ela é estrangeira e que ela é viajante. Então, assim, ela tá feliz, entendeu? De estar no Japão. Beleza, as pessoas não vão se incomodar com isso. Se ela tivesse ouvindo o áudio sem um fone nem nada, aí sim as pessoas se incomodariam. Mas o fato dela tá ali dançando e tudo mais, as pessoas não se incomodam com isso. O grande problema ali nessa situação é porque ela tá ali dançando, filmando ela e filmando as pessoas que estão ao redor dela. Isso daí não pode, entendeu? Então é aquilo que eu sempre falo. Japonês, ele é educado no lema Meiwako wo kakenai, que significa não incomodar, entendeu? Então, assim, eles estão nem aí, estão cagando andando pra você, contanto que você não incomode. E isso, tipo assim, piora 10 vezes, entendeu? O incômodo, ele é vezes 10 se você é um estrangeiro, vezes 50 se você é um estrangeiro que não sabe falar japonês. O problema não é ela tá feliz por ela estar no Japão e ela tá dançando e tudo mais, não tem problema nenhum. O problema é ela fazer isso incomodando as pessoas ao redor dela, filmando as pessoas. Isso daí que é a questão mais chata. Amigos, eu rapidamente percebi que
meu comportamento brasileiro tava bem inadequado. Eu que geralmente sou um acontecimento em todo lugar que eu chego, muitas risadas, muita gargalhada. Aqui no Japão eu vou ter que baixar bem a minha bolinha. Ela parece ser uma pessoa super alto astral, né? Bem feliz. Só que aí você vê, nessa cena que passou, por exemplo, que ela estava se gravando. Isso daqui é o Yamanote Line. A Yamanote Line, ela é a linha circulatória que passa no centro de Tóquio. Então é super lotada. Eu não sei se alguém tá filmando isso daqui pra ela ou se ela deixou o celular dela em algum lugar, né? Num stand, alguma coisa, pra filmar ela mesma. Mas pelo que eu tô vendo, se ela é uma viajante sozinha, ela tá se filmando, ela deixou o celular em algum lugar. E aí, isso daqui é incômodo. Por exemplo, ela tá numa estação lotada, com as pessoas, elas querem passar, e ela tá ali fazendo pose, né? Pra pegar ela, filmar ela na estação, e tá filmando as pessoas que estão passando. Isso daqui é algo também sem noção. Então a gente já teve, assim, 3 coisas sem noção. Minha amiga, tô querendo te ajudar, mas você não me ajuda a te ajudar. Não tem nada que os japoneses valorizem mais do que o próprio espaço, a paz deles e o silêncio. É por isso que muitos deles usam máscara até mesmo sem estarem doentes. Pelo menos ela entendeu, né? Que os japoneses realmente não tem nada mais que eles valorizem mais do que o espaço, a paz e o silêncio. E ela tem que também entender que eles valorizam muito não incomodar os outros e não ser incomodado. Deles usam máscara até mesmo sem estarem doentes, simplesmente para não serem importunados. É por isso que dentro dos trens e dos metrôs ninguém fala nada e é proibido atender o celular. Essa questão do celular é verdade. Em transporte público, né, no Japão é proibido falar no celular. Eu já passei por isso, eu tenho a minha própria experiência também. Então uma vez eu tava dentro de um ônibus e o ônibus ele estava em movimento, eu entrei e aí eu comecei a falar no celular. O motorista parou o ônibus, saiu do lugar dele de motorista, veio até a minha pessoa pra falar: não, vem assim mesmo, não pode, dá né. E aí eu desliguei o telefone. Acho que foi bem antes, né, da época dos smartphones, era, se não me engano, era aquele celular ainda de abre e fecha. A informação não era assim não tinha tanta informação e, tipo, na época também eu não tinha noção. E aí a gente acaba cometendo esses tipos de deslize, né? Dentro de trem, não tem problema ainda as pessoas conversarem. Ninguém vai se incomodar se você estiver conversando, né, com seu amigo, sua amiga, essas coisas assim. Falando no celular, não. Falando no celular, as pessoas se incomodam. Mas agora, você tá conversando, não tem problema. Agora, em ônibus, as pessoas se incomodam até de você falar, entendeu? Umas com as outras, assim. Tipo, conversar muito alto, sabe? Isso é algo que os japoneses, eles não gostam, eles se incomodam e é bem falta de educação aqui no Japão. Foi por isso também que algumas ruas foram interditadas no distrito das geishas, já que elas estavam sendo excessivamente perturbadas com turistas puxando seus kimonos, tirando muitas fotos e até invadindo os estabelecimentos privados que as geishas trabalham. Amigos, cada país precisa de uma versão diferente de nós, isso se chama adaptação. E a verdade é que eu caí de paraquedas aqui no Japão e eu não pesquisei nada sobre a cultura japonesa antes de vir. Esse negócio da geisha, né, não sei se vocês viram, mas os turistas, eles estavam sendo muito invasivos com elas, tirando fotos, né, tipo, delas excessivamente, porque elas estão ali trabalhando, essas mulheres, né, só que aí, por ser esse negócio diferente, bonito e tudo mais, os turistas, eles estavam passando dos limites. Então, tipo, teve um caso que viralizou também da mulher, ela ir correndo na frente da geisha e ficar assim na cara dela, né, tirando foto dela e tal. Daí, por conta disso, tem lugares, tem bairros no quais turistas estão proibidos de entrar por conta, né, dessa invasão no espaço delas. Mas assim, ela fez uma reflexão interessante, que ela falou: cada país precisa de uma versão da gente, a gente precisa, isso se chama adaptação. Então assim, ela fez um exame de consciência, ela reconhece, né, que é preciso se adaptar. Foram as primeiras 48 horas dela, na qual ela chegou toda feliz e acabou cometendo, né, alguns deslizes aí, tipo, perdeu um pouquinho a noção por conta dessa felicidade dela. Só que eu não vejo como uma maldade nada disso do que ela fez. Ela viralizou por conta dela ter exposto essas coisas, e aí muita gente acabou jogando hate em cima da menina, falando que pessoas como você são uma vergonha para nós brasileiros. Cara, tem gente que faz muito pior e nem tem esse exame de consciência de achar que ele fez alguma coisa errada, entendeu? Essa diferença é que essa galera, ela só não expõe. Mas a mensagem que ela tá passando é interessante. Ela tá compartilhando a experiência dela para que outras pessoas não façam também, entende? Não vejo maldade na ação dela, só algo que realmente ela desconhece. Na verdade, nem digo que ela desconheça, porque você vê que o perfil dela é uma pessoa super alegre, tipo, entusiasmada demais, né? E japonês realmente não tá acostumado com isso. Você vê que eles são tudo quietinhos. Então, essa exacerbação, assim, tipo, esse comportamento exacerbado, né, de algumas pessoas, alguns estrangeiros, pra japonês é um pouco too much, entendeu? Mas é essa coisa de você daí tem que se adaptar pra entender que existe um limite, existe um espaço. E é aquilo que eu sempre falo. A única coisa que você precisa saber pra vir pro Japão é: japonês não gosta de ser incomodado. Só não incomodar. Fica na sua, seja feliz na sua. Aproveite as coisas na sua, entendeu? Tipo, no seu espaço ali, no seu mundinho. Só você não incomodar o
seu vizinho e tá tudo certo. Japonês antes de vir. E a cereja do bolo na minha primeira semana de adaptação aqui no Japão foi o meu anfitrião me expulsando do meu voluntariado porque não gostou do estilo da minha comunicação. Vamos ver o que é que a pessoa do voluntariado falou. Você poderia contatar a Madoka? Eu não sou livre igual a ela. Você me pergunta demais e é estressante pra mim. Aí ela falou, tá bom, mas eu só fiz uma pergunta, eu não sou estressante. Aí ele, mas me deixa desconfortável. Meus sentimentos não são igual aos seus. Aí ela, mas você é o host do nosso voluntariado. Aí ele, desculpa, é muito difícil pra mim me adaptar a você. Isso era e é uma das minhas preocupações antes de você vir pra cá. Sua comunicação, seu estilo de comunicação não é confortável pra mim. E se você continuar falando sua própria opinião pra mim, por favor, saia o mais rápido possível. Eu não consigo manter você aqui. Isso vai nos deixar muito estressados. Eu não sei, né, como que é a comunicação dela. Só que, tipo, se o cara ou a mulher, sei lá, é o host do voluntariado, a pessoa precisa ter paciência e saber lidar com os voluntários, né? Então, assim, não dá pra falar, nessa aqui é só um trechinho, uma partezinha que não dá pra julgar, não dá pra tirar uma conclusão disso daqui. Eu não acho que ela é uma má pessoa, pelo contrário, ela parece passar uma vibe bem assim, de uma pessoa bem alto astral e feliz e tudo mais. Tudo que ela tava era, tipo, encantada com o lugar. Ela talvez, tipo assim, foi feliz demais, entende? A energia dela chegou, tipo, a energia da galera do Japão tá aqui, a energia dela chegou aqui, assim, sabe? Tipo, e aí acabou tendo esse choque no qual, tipo, a energia daqui bateu nela pra ela baixar, sabe? A única coisa que é complicada, é difícil, é aquela coisa. A gente tem que ser capaz de sustentar as nossas escolhas. Então, uma coisa que pra mim ficou muito claro na minha experiência de imigrante aqui no Japão, né? De uma pessoa que mora aqui há muito tempo, é preciso que você seja capaz de sustentar as suas escolhas e é preciso que você consiga manter, defender e argumentar isso daí. O que eu quero dizer com isso? Não tem problema nenhum você querer ser quem você é, você querer ser feliz, você querer, né, manter-se alto astral e tudo mais. Só que, se você não é capaz de se comunicar a ponto de conseguir manter essa escolha, de conseguir justificar, de conseguir se defender, caso as pessoas elas venham te atacar, essas coisas assim, isso vai dificultar muito a sua vida. Então, por exemplo, uma experiência pessoal minha. A primeira fábrica que eu trabalhei aqui no Japão com 17 anos, eu teve um episódio no qual eu tava fazendo as peças e o chefe, ele veio, né, o responsável, ele veio. Nessa época eu não falava muito japonês. E aí ele viu as peças, ele falou não sei o que, e eu fui tentar argumentar, falar, me defender, sei lá, porque esse cara, ele já tinha fama, olha só, os brasileiros chamavam ele de cavalão, porque ele tinha essa fama de ser uma pessoa extremamente grossa, ele só falava ríspido, entende? E aí eu já fui, tipo, com aquela, como eu tinha essa imagem dele, porque falavam isso daí dele pra mim, eu já fui com 7 pedras na mão, e aí ele falou alguma coisa, eu fui chegar e querer, né, retrucar, argumentar, só que eu não sabia falar, entendeu? E aí ele foi mais grosso ainda comigo, e aí eu não aguentei e comecei a chorar. E aí um outro chefe brasileiro responsável, né, ele ficou sabendo desse episódio, e ele falou pra mim, não tem problema você querer se defender, você querer falar, você querer argumentar ou retrucar, mas é preciso que você saiba falar, entendeu? Então não adianta você querer tentar retrucar alguma coisa se você não sabe se comunicar. Aquilo pegou bastante em mim e ficou marcado. Então é isso que eu falo, não tem problema você querer ser quem você é, contanto que você saiba argumentar, que você saiba falar, que você saiba se expressar, porque o maior problema que acontece aqui no Japão vou falar dos brasileiros porque é o que eu mais tenho experiência, entre os brasileiros e os japoneses, é a falha na comunicação. O choque cultural, ele acontece por conta da falha na comunicação, porque aqui não sabe explicar por que ele é assim, por que ele tá fazendo essas coisas, e aqui não consegue entender e também não sabe explicar. Uma das coisas que eu achei totalmente desnecessário foi o hate em cima dela, não é pra tanto, porque as pessoas elas julgam como se elas não tivessem teto de vidro, né, como se elas nunca fossem errar, como se elas não fossem nunca fazer uma cagada, entende? A menina, ela teve um exame de consciência, tipo, ela conseguiu refletir, ela conseguiu reconhecer, ela viu que ela veio totalmente despreparada e tudo mais, e fez algumas coisas sem noção. O que eu mais vejo, por que eu não julgo ela? Porque o que eu mais vejo aqui é brasileiro que ele faz as coisas, só que ele acha que ele está certo. Ele acha que ele está certo e o japonês está errado, entendeu? Ela não, ela reconheceu. É preciso que a gente aprenda a se adaptar no lugar que a gente tá, que existe essa questão cultural e tudo mais, e que você não pode chegar sendo quem você é. Vou precisar abaixar minha bolinha aqui, porque meu alto astral não dá aqui no Japão. Ela veio muito empolgada para um país que não consegue acompanhar essa empolgação toda. Tem pessoas, casos muito piores, e essas pessoas não tomam hate porque
porque não divulgam as próprias cagadas. Eu bato palmas pra ela, que ela, né, compartilhou isso daí. As pessoas poderiam ser menos ruins na internet, mas na internet é isso, as pessoas falam o que elas querem, e espero que ela não deixe de ser quem ela é, que espero que ela não acabe criando uma casca grossa por conta dessa experiência negativa que ela acabou tendo. Se fez sentido pra você, mete o dedo aí no like e não se esqueça de inscrever nesse canal. Um beijo e até a próxima.